Oi, 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 a paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre orgulho e humildade. Até porque não tem como falar de humildade sem falar de orgulho, e nem de orgulho sem falar de humildade, não é verdade? Um assunto sempre toca o outro. E esse pecado do orgulho atinge todo mundo, é ou não é? Toda classe social, toda etnia, atinge o ser humano, não tem jeito. Porque até quando a pessoa já tem vida com Deus, né, ela ainda é tentada a se orgulhar do quão íntimo ele é de Deus, do quão santo ele é, do famoso santarrão. É ou não é? Então, esse pecado é uma coisa que a gente tem que conversar mais sobre ele, porque ele precisa morrer. O pecado do orgulho. Bom, para começar a história, eu queria começar a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1. Paulo começa a instruir Timóteo a respeito de quais as características uma pessoa precisa ter para ser bispo, para ser pastor. Dentre essas características, no versículo 6 ele diz assim: não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Ou seja, ele não pode ser um recém-convertido porque ele corre grandes chances de cair no pecado da soberba, no pecado do orgulho. Até porque ainda Deus não tratou isso no coração dele ainda. Ele é muito novo na fé. Bom, e é interessante porque esse texto fala que Satanás, então, caiu por causa do orgulho, da soberba. E existem alguns textos na teologia que a gente chama de referências duplas, que está falando tanto dos homens, tanto de reinos e até países, mas também está falando de Satanás, por exemplo. É o caso de Isaías capítulo 14, do versículo 12 ao 15, que relata a queda dele. Repara comigo. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus. Erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado. Irá ao fundo do abismo. Ou seja, Satanás chegou a dizer que ele seria como o Altíssimo, que ele seria como o Deus Todo-Poderoso. Eu serei o mais poderoso, subirei acima de todos os outros. Foi assim? Esse é apenas um dos relatos, né, da queda dele. Mas também tem um outro relato. Em Lucas capítulo 10, versículo 18, Jesus fala assim, ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ou seja, Satanás caiu, e ele caiu por causa do orgulho. Mas é interessante pensar que não foi só Satanás que caiu por causa do orgulho. Mas podemos dizer que Adão e Eva também caíram por causa do orgulho. Porque quando Adão e Eva estavam sendo tentados ali em Gênesis capítulo 3 pela serpente, uma das falas da serpente na tentação foi: é que Deus sabe que no dia em que comerem dele, do fruto, né, proibido lá, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, muitas vezes o orgulho se resume em querer ser maior do que aquilo que nos é permitido. Foi o que aconteceu com Satanás e foi o que aconteceu com Adão e Eva. Eles queriam se tornar como Deus. Queriam ser maiores do que lhes era permitido. Eles são criação. Eles não são Deus. E eles queriam ser como Deus. E você pode ver que desde o princípio até os dias de hoje é assim. O homem quer ser como Deus. Ele quer ser o maior, o melhor. Ele quer ser o todo-poderoso. É ou não é? É uma briga de egos, né? Afinal de contas, as guerras estão aí por causa de quê? Orgulho, né? Querem ser como Deus, querem ser os detentores do poder. Não é assim? E é interessante que Jesus fez o contrário, né? Ok, mas esse é assunto para outro vídeo. E a gente tem que parar para pensar que o orgulho nos afasta de Deus. Em Tiago capítulo 4, versículo 6 diz, mas ele, Deus, né, nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Em uma outra versão fala que Deus se opõe aos soberbos. Não apenas nos afasta de Deus, mas Deus se coloca contra a pessoa que é orgulhosa. É forte isso. Se você parar para pensar, é forte. Por quê? Foi o que aconteceu tanto com Satanás quanto com Eva e Adão. Por quê? Os dois perderam a presença de Deus ali. Satanás caiu do céu e Adão e Eva perderam o jardim. E os dois locais falam de comunhão com o Senhor. Ok, vamos seguir o raciocínio aqui. Agora vamos falar um pouquinho de humildade. A humildade ela vem do latim humus, que significa terra fértil. Como é que se produz uma terra fértil? Colocando adubo. E o adubo no grego significa bater, golpear, cortar, remover, interromper, bater o peito de aflição. Em João 15, versículo 1 e 2, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda,
para que dê mais fruto ainda. Quem está em Cristo, quem permanece em Cristo, quem tem vida de intimidade com Cristo, uma hora ou outra vai ser podado, para que dê mais fruto ainda. E o orgulho nos impede de dar fruto. Por quê? Porque a humildade significa terra fértil, né? E adubo significa bater o peito de aflição. Pensa comigo. Vamos construir aqui o raciocínio. Vem comigo. Então, como é que Deus faz com que um orgulhoso se torne humilde? Qual é o processo que Deus usa para tornar essa pessoa humilde? Lucas capítulo 13, do versículo 6 a 9, Jesus fala de uma parábola, que é assim. Então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais um ano e eu acavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Então, Deus queria cortar, queria lançar fora essa figueira, porque ela já tinha 3 anos que não dava fruto. Mas aí houve uma intercessão. Houve uma intercessão. Falou: não corta ainda não. Vamos trabalhar nela mais um ano. Nós vamos jogar adubo nela, cavar ao seu redor, jogar adubo. E aí, ano que vem, se ela não der fruto, aí beleza, o senhor pode levar embora. Nós acabamos de estudar que humildade vem do latim humus, que significa terra fértil, e que adubo é bater no peito de aflição. Ou seja, como é que se gera, então, uma terra fértil? Jogando adubo. E a terra fértil, por si só, vai produzir uma árvore que dá fruto. Não é assim? Ou seja, para produzir humildade numa pessoa, precisa ter aflição. Essa pessoa precisa ser humilhada. Foi assim, por exemplo, com Nabucodonosor. Lembra? Ele estava lá no seu reino, se achando cara. Olha o reino que eu construí, olha como eu sou poderoso. Todos estão aos meus pés. Não foi assim? E aí, Deus falou assim, não. Agora eu vou ter que te humilhar, porque você está muito soberbo. E Deus humilhou ele, tirando ele o entendimento humano e fazendo ele andar com os lobos. Pensa comigo, as unhas dele se cresciam, ele comia capim, doideira, né? Tirou o raciocínio humano do cara. E por 7 tempos ele ficou assim. Depois de 7 tempos ele voltou, né? Tipo, cara, o que aconteceu comigo? Meu Deus! Ele se humilhou diante do Senhor. Depois você lê essa história lá, tá lá em Daniel capítulo 4, versículo 23. Ou seja, ele foi rebaixado. E depois que ele foi rebaixado, ele se arrependeu, então Deus devolveu para ele o trono. Todo homem que Deus quer transformar, Deus rebaixa, Deus humilha essa pessoa. E não pense você que é Satanás que humilha ninguém, não. É Deus que humilha. Inclusive, o propósito da humilhação é o nosso bem. Lê comigo aí, ó, Deuteronômio capítulo 8, versículo 16. Fala assim: e o sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Então, qual é o propósito da humilhação? A fim de que tudo fosse bem com vocês. Né? Então, quando Deus tirou o povo do Egito, levou eles para o deserto, para depois introduzir eles na Terra Prometida, Deus os humilhou. E o texto fala que os humilhou como? Sustentando eles com maná, que era uma comida que eles não conheciam. Quando Deus humilha eles, dando a eles uma comida que eles não conheciam, na verdade, Deus está humilhando eles, tirando a autossuficiência deles, de produzir, muitas vezes, seu próprio alimento. E agora vocês precisam depender completamente de mim até para comer. Ou seja, a força do seu braço aqui não vale de nada. Lá vocês produziam, vocês eram escravos, eram fortes e vocês produziam a comida. Mas aqui não, aqui quem dá sou eu. E fazendo assim, obviamente, Deus os humilha, tirando a autossuficiência deles, mas também testando a obediência deles, para saber se eles iam se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. E foi tudo para o bem deles. Por quê? Porque Jesus precisava arrancar o coração independente. A independência no reino de Deus é morte. Nós precisamos nos tornar cada vez mais dependentes do Senhor. Mas todo homem, então, que Deus quer tratar o seu caráter, Deus humilha, Deus rebaixa, para que essa pessoa, então, se torne humilde. Né? Essa pessoa passa por aflições para que ela se torne humilde. Foi assim com José, foi assim com Daniel, e aí segue a história, né? Bom, mas nós temos um exemplo aqui, um modelo, nosso modelo maior é Jesus Cristo. Olha que interessante. Inclusive, na minha Bíblia, esse texto que eu vou ler agora, está escrito assim, a lápide do meu orgulho. Porque aqui não tem um orgulho que sobreviva diante desse texto. Olha só, Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, ou seja, ele é Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte
e morte de cruz. Pensa comigo. Jesus, o Criador de todas as coisas. Mar, céu, terra, tudo que existe, tudo. Ele que criou tudo. As galáxias, as estrelas, tudo. Simplesmente ele cria tudo. Ele é Deus, ele é muito maior que isso. De repente ele entra dentro dessa maquete. Pensa comigo, ele cria uma maquete, entra dentro dessa maquete para salvar homens como eu e você. E para piorar a situação, ele se humilha tanto que ele vem em forma humana e usa fralda. Você tem noção do nível de humilhação que Jesus sofreu? E como se não bastasse, sofreu uma morte de cruz e calado. Como uma ovelha muda, foi para o matadouro. Pensa comigo no nível de humilhação. Ele é Deus, ele não precisa disso. Mas fez isso por amor. Ele se humilhou e ele é o nosso modelo. A palavra está falando assim, tenham vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. É assim que nós devemos pensar. A gente precisa se humilhar diante da mão de Deus. Inclusive, existe um meme na internet que fala assim, os humilhados um dia serão exaltados. É assim? Mas o texto bíblico não fala isso. O texto bíblico de Mateus 20, versículo 23, versículo 12, diz assim, quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Ou seja, não é os humilhados que serão exaltados, e sim quem se humilhar. Porque Deus espera com que a gente se humilhe diante dele. Inclusive, esse é o texto que está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, que diz, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Então, a ideia de Deus é que quando nós passarmos por algumas aflições, algumas situações em que ele está nos colocando, como, por exemplo, o deserto, a ideia de Deus é com que a gente, nesse campo, a gente se humilhe, a gente seja co-participante. Pá, entendi que eu estou passando por um tempo de que Deus está arrancando, por exemplo, a minha autossuficiência. E agora eu preciso ser dependente de Deus em locais, em lugares, em situações que eu não gostaria de ser. Porque agora eu realmente tenho que depender dele, do jeito dele, da forma dele. E eu tenho que ser humilde para aceitar isso. Sim, você tem que ser humilde para aceitar isso. E Deus espera com que então a gente corresponda às provas com que ele faz a gente passar com humildade. Bom, para finalizar, para ficar um pouco mais didático, digamos assim, eu vou exemplificar aqui através do ovo e da batata. Pensa comigo que nós colocamos uma água para ferver, água quente. E nessa água quente, lá tá ela fervendo, a gente joga o ovo e a batata. O ovo, a quantidade de tempo que ela fica ali na água quente, o ovo endurece, enquanto que a batata amolece. Vamos supor, então, que a água quente são as provas, os desertos, as situações em que Deus nos coloca para nos humilhar, a fim de que tudo, no final, nos vá bem. Ok? A proposta de Deus nos humilhar é que com que tudo nos vá bem. Por quê? Porque nós vamos alcançar o caráter de Cristo, que é humilde. Ok? Então vamos lá. A água quente, então, são as situações difíceis que Deus nos faz passar, né? Os desertos da vida. E nós é que escolhemos se nós vamos ser como o ovo ou a batata. Se nós vamos endurecer o nosso coração diante dessa situação, ou se nós vamos amolecer. Ou se nós vamos baixar a cabeça diante de Deus e falar, Deus, não entendo, está doendo, está quente, mas eu resolvo me humilhar diante do Senhor. Você parou para pensar que tudo é muita coisa, né? Mas a maioria das coisas ruins que acontecem conosco acontece por causa do nosso orgulho. Enquanto que a maioria das coisas boas que aconteceram na nossa vida aconteceu por causa da nossa postura de humildade. Para pensar comigo. O orgulho não traz nada proveitoso. Em contrapartida, a humildade sempre traz algo bom. Inclusive, a palavra de Deus fala, né? Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, se nós dizemos que somos discípulos de Jesus, mas não nos tornamos humildes como ele é, nós estamos aprendendo com qualquer Jesus que seja, mas não com Jesus da Bíblia. Por quê? Ele fala, vocês que estão cansados, sobrecarregados, venham a mim, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e então você vai achar descanso para sua alma. Daí a gente bate no peito, fala que é discípulo de Jesus, mas não tem um pingo de humildade em nós. Aí eu te pergunto, com que Jesus que nós estamos aprendendo então? Porque não pode ser com Jesus da Bíblia. Quero finalizar com um texto que está lá em Lamentações de Jeremias, que diz assim, bom é que o homem suporte o jugo enquanto é jovem, leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem o quer ferir e engula a desonra, porque o Senhor não o desprezará para sempre.
Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor leal, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Na hora da prova, cabe a nós nos humilharmos diante do Senhor, porque ao seu tempo o Senhor vai nos exaltar. Na hora da prova, a gente se cala, se humilha diante do Senhor, porque não é do agrado dele nós vivemos nesse lugar. Uma hora isso vai passar, mas depende muito de nós, porque teve uma geração inteira que foi reprovada, não conseguiu passar do deserto. Por quê? Por causa do orgulho, por causa da reclamação, por causa da murmuração, porque toda hora reclamava, falava alguma coisa, não se contentava com o maná, com aquilo que Deus estava dando. E toda uma geração morreu ali no deserto. Então, no fim das contas, é você que escolhe. E aí? Você vai ser o ovo ou a batata? Espero que você escolha ser a batata. Jesus te abençoe. Beijo, queijo.